amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, como nos orienta o nosso pastor José Carlos, vamos estar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade considerar o tema que está sendo trabalhado neste congresso, mas quero trazer para esta noite, como orientação do Espírito Santo, falar de um homem que defendeu até o último dia da sua vida aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Para isto, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, versos de número 55 e o 56, para a nossa meditação nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos de número 55 e o 56, que nos diz o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quem diz amém? Amém. Querido e amado Deus, Criador do céu e da terra, queremos nesta oportunidade te agradecer por tua bondade, pelo teu amor, como também pela tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito durante este congresso, mas queremos também neste momento te pedir que a tua misericórdia esteja estendida sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Te pedimos que o Senhor fale com a tua igreja. Traz, Deus, para esta noite aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Fala da tua forma, fala do teu jeito, da maneira que o Senhor falar conosco, nós estaremos agradecidos a ti, Deus. Nós queremos te louvar, te agradecer, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, estar agradecendo a Deus por esta grande oportunidade ao qual Ele tem nos concedido, de poder estar participando deste 7º Congresso da CEADALP, aonde eu já estendo os meus agradecimentos ao anjo da igreja, ao nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, Lucena, como também agradecer a nossa irmã Iraci, bem como também agradecer à superintendência, na pessoa do nosso amigo e pastor José Carlos. Agradecendo a ele, eu agradeço a toda a superintendência. E também, irmãos, parabenizar a todos vocês que têm desempenhado este papel e esta tarefa em todo o estado de Pernambuco, como também em outras fronteiras. Louvar a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e rogar as orações da igreja, a fim de que o Senhor fale conosco nesta noite. Meus amados irmãos, hoje, com orientação do Espírito Santo, me veio à mente
tratar deste personagem bíblico chamado Estevão. A grande verdade é que este livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico que contém um manual prático de evangelização. Inclusive, também diz respeito a missões transculturais. Mas quando nós vamos estudar este livro de Atos dos Apóstolos, uma coisa fica muito bem clara. Todo o livro, ele fala acerca do crescimento da igreja. Eu vou pedir que você acompanhe pelo menos 4 versículos que eu vou citar e me dá esta ideia de entendermos que este crescimento, ele está acontecendo exatamente no livro de Atos dos Apóstolos. Observe comigo que, primeiro, no capítulo 1 e no versículo de número 15, se você observar, existe uma quantidade de quase 120 pessoas que estão dentro de um cenáculo. A partir do capítulo 2 e do versículo de número 41, após uma pregação, este número, ele já passa de quase 3.000 pessoas. A saber ainda, no capítulo 4 e no versículo de número 4, em outra pregação, quase 5.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Porém, irmãos, o crescimento, ele não para por aí. Se você observar o capítulo 5 e o versículo de número 14, já mostra que aí está, neste versículo, uma grande multidão. E todas as vezes que a Bíblia traz a ideia de uma multidão, é a ideia de nós não termos a contabilidade exata de um grupo de pessoas. E observe que a igreja está crescendo. Porém, irmãos, eu posso aqui destacar nesta noite que este crescimento, ele está acontecendo pelo menos por 3 fatores. Primeiro, a igreja está crescendo porque ali naquele lugar há oração. Segundo, a igreja está crescendo porque também, além da oração, há a ministração da palavra. E por terceiro, e não mais importante, eu vejo também a atuação do Espírito Santo. Ou seja, se tem oração, se tem a ministração da palavra, e o Espírito Santo está agindo, é inevitável que um crescimento aconteça no meio do povo de Deus. Diante disto aqui, eu posso identificar ainda que, além desses 3 fatores, eu observo mais 3. Por exemplo, eu posso dizer que ali naquela igreja havia a unidade dos irmãos, como também havia a perseverança e também a sensibilidade em todos aqueles que estão ali seguir a orientação divina. Então eu falei pelo menos 6 pontos que fizeram com que a igreja crescesse em uma larga escala: oração, ministração da palavra, a atuação do Espírito Santo, a unidade dos irmãos, a perseverança e também a sensibilidade de todos aqueles que ali estão. E aqui, irmãos, diante destes 6 fatores, a gente observa que a igreja aqui, ela está pronta para viver daquilo que nós conhecemos como a plenitude do Espírito Santo de Deus.
Mas antes de entrar basicamente no texto, eu quero pelo menos pontuar 3 coisas acerca do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo ele não foi inaugurado, ou ele não apareceu em Atos 2. Se vocês observarem em Gênesis 1, versículo de número 2, diz o texto que o Espírito Santo ele já existia desde a fundação do mundo. Tanto é que este texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segundo, eu digo ainda que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento vinha como um revestimento de poder, como um agente capacitador. Você observa isto bem claro lá em Êxodo capítulo 31 e o versículo de número 3, quando diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus veio sobre Bezalel e o capacitou a ele estar construindo aquilo que nós conhecemos como o tabernáculo. E por fim, por terceiro, eu digo que esta ação do Espírito Santo capacitando as pessoas era limitada. E isto nós observamos ainda no livro de Juízes. Isto fica muito bem claro. Por exemplo, em Juízes capítulo de número 3, e o versículo de número 10, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Juízes capítulo 6, versículo de número 34, diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ainda em Juízes capítulo 11, versículo de número 29, diz o texto: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E por fim, Juízes capítulo de número 14, e o versículo de número 6, diz o texto que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Observe que a ação do Espírito no Antigo Testamento era limitada. Não eram todos que eram revestidos deste poder para estar desempenhando obras magníficas. Porém, eu destaco aqui nesta noite que Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 28, ele diz que esta limitação ela vai ser quebrada, porque ele diz que daqui a pouco, daqui a um instante, a ação do Espírito Santo não vai ser mais limitada, mas diz o texto em Joel capítulo 2 e o versículo de número 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Veja, irmãos, que se havia uma limitação aqui, Joel, ele vai se levantar como uma voz profética, e ele vai dizer acerca do derramar do Espírito Santo, e este derramar vai ser sobre toda aquela pessoa que estiver no centro da vontade de Deus. Neste meio tempo ainda, irmãos, enquanto o derramar do Espírito Santo não acontece, diz o texto que este ao qual estamos falando durante toda a semana, este que é o caminho, a verdade e a vida, ele disse algo exatamente no capítulo de número 14, do versículo de número 16 e o versículo de número 17, acerca do Espírito Santo. Porque veja o que ele diz no capítulo 14, versículo 16 e 17 do Evangelho de João. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós
o conhecei, porque habita convosco e estará em vós. Observe que eu encontrei aqui pelo menos 3 traduções para esta parte, quando diz que ele vos dará outro consolador. Na Almeida Revista e Corrigida diz outro consolador. Na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia vai dizer outro auxiliador. Mas na NVT, na nova versão transformadora, ele vai dizer outro encorajador. O que Deus está falando aqui, através da sua palavra, é que nestas traduções, além do consolador, além do auxiliador, o encorajador estará do nosso lado todos os dias da nossa vida, para a gente estar proclamando as verdades do reino de Deus. Diante disto aqui, o texto diz que agora sim, quando este que é a verdade, o caminho, a vida, ele morre, ressuscita, e ele dá sinais da sua vida aqui, ainda em terra. Diz o texto que quando ele vai ser assunto aos céus, não demora muito tempo, para que no dia de Pentecoste, aqueles 120 homens, pessoas, estarem ali reunidos, orando, em um só propósito, em comunhão. O Espírito Santo achou por bem de aparecer de repente, porque o texto da palavra diz que de repente, quando todos estavam ali orando, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. Irmão, será que tu tem noção deste agir do Espírito Santo? Todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo aparece, o revestimento de poder estar ali, e ali a igreja, ela é instituída. E o que significa a palavra igreja? Eclésia, é chamados para fora, tem oração, tem ministração da palavra, tem a atuação do Espírito Santo. O que é que está precisando? Está precisando de homem, de mulher corajoso e corajosa para proclamar que Jesus, Ele ainda vive para todo sempre. Amém. Deixa eu só fazer uma pergunta retórica aqui. Tem alguém que está disposto e que é disposto a cumprir os mandamentos de Deus? Eu queria pedir a você que você levantasse a sua mão como um ato de redenção a Cristo e dissesse para você mesmo: eu estou disposto. Aleluia. Deixe-me abrir um parênteses aqui nesta noite. O inimigo, ele pode fazer artimanha como for, mas ele não será capaz de deter a marcha da igreja, porque Cristo é o cabeça dela. A ação do Espírito Santo está acontecendo, e o crescimento vem junto. Diz o texto no capítulo de número 6, que a multidão é tão grande que os 12 apóstolos não estão dando conta
da entrega das cestas básicas para uma parte das viúvas. E alguém vai dizer no versículo de número 2 do capítulo 6: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Daí então, diante deste crescimento, é que vem a ideia de alguém separar 7 pessoas para fazerem exatamente este trabalho de servir as viúvas. Neste capítulo de número 6, está exatamente a instituição dos diáconos da igreja. Alguém tem uma ideia brilhante de fazer com que apenas 7 homens sejam direcionados a estar fazendo este papel. Porém, existe um crivo para ser diácono da igreja. E no capítulo de número 6, no versículo de número 3, diz que para que alguém pudesse estar dentre estes diáconos, deveria ter ao menos 3 características. A palavra diz, no capítulo de número 6, no versículo de número 3, diz que primeiro, para alguém estar ali dentro, o homem deveria ter boa reputação. Segundo, para se enquadrar dentro deste grupo, olha o Espírito Santo aí, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. E ainda assim, além de ser cheio do Espírito Santo, este homem também deveria ser cheio de sabedoria. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar exatamente algo que eu questionei por esses dias. Porque qual é o trabalho dos diáconos aqui neste papel? É servir as viúvas. Para quê? Alguém ser cheio do Espírito Santo. E Deus me disse algo, irmãos. Deus me disse que às vezes, nessas entregas, a fome maior não é de alimento físico, mas a fome maior é de ouvir a palavra de Deus. Aí agora sim, quem é que está no meio? Tem boa reputação, é cheio do Espírito Santo e é cheio de sabedoria. Texto diz, irmãos, versículo de número 5: 7 homens vão ser escolhidos. São eles Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. São 7. Mas eu fiz questão aqui nesta noite de trazer para esta noite a figura de Estevão. Mas por que, irmãos? É porque sobre Estevão repousa aquilo que eu chamo de espírito de excelência. Acho interessante porque esta palavra excelente, na sua etimologia, se divide em 2 partes. Essa, além, lente, visão. Alguém que é excelente, ele vai além da visão. E Estevão ia além da visão. Eu vou lhe dizer por quê. Porque qual eram as características que alguém queria que os diáconos tivessem? Era só 3. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Mas Estevão excede a expectativa. Porque diz o texto que no versículo de número 8, além dele ter esses 3 requisitos, diz o texto que Estevão ainda é cheio de fé, é cheio de poder, e de quebra ele ainda fazia sinais e prodígios. Ele excede a expectativa.
Ele vai além da visão, ele sabe, ele foi chamado para servir a ceia, ele foi chamado para passar a salva, mas ele sabe que ele tem capacidade suficiente para abrir a boca dele e Deus realizar grandes sinais e grandes prodígios. Um espírito de excelência está sobre a tua vida, irmão. Ele vai além da expectativa. Ele excede aquilo que os outros queriam que ele tivesse. Ele tem a mais. Não está na Bíblia, mas não é pecado pensar. Eu não acredito que um homem com todas estas características iria ficar no domingo à tarde, chupando o dedo e assistindo televisão. Não ia. Não ia. Se um homem desse estivesse aqui nesta noite, ele estava aqui, talvez no meu lugar, pregando a palavra e dizendo: eu fui chamado para servir, mas eu sou cheio até o tutano do meu osso e eu vou dar meu sangue. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder, e fazia sinais e prodígios. Só que tem um problema aqui, porque perceba que dos 7, o primeiro que se destaca, e não é à toa que o nome dele está no topo da lista, ele se destaca. E eu vou dizer algo aqui a você nesta noite: tudo aquilo que se destaca, ele vira um alvo. E o que vai acontecer aqui agora é que Estevão está na condição de um alvo a ser atingido. Porque o inferno não estaria feliz com um homem deste aqui na face da terra. Tanto é que não durou muito tempo. Grupo de pessoas, irmãos, vão se levantar contra ele. Porque diz o texto aí no versículo de número 9, que pelo menos 5 grupos de pessoas vão se levantar contra Estevão. Primeiro grupo, os da sinagoga, chamado dos libertos, são os libertinos. Segundo grupo, os sirineus. Terceiro, os alexandrinos. Quarto, os da Cilícia. E quinto, os da Ásia. Fizeram grupinhos para ir de encontro àquele que está em destaque. Agora eu vou abrir um parênteses aqui nesta noite, porque Estevão não está em destaque porque ele quer estar, porque ele faz força para estar. Não, ele é conduzido ao lugar de destaque porque ele é cheio do Espírito Santo. E Deus quer colocar ele ali, porque quando Deus quer, ele quer e ninguém pede. Porque muitas vezes alguém tenta até bloquear a chamada, mas o grande, o dono da chamada, ele diz assim: vai não, pode colocar o pé, fica sem pé, mas eu ainda faço coisa grande, porque é chamado e é escolhido. Todos se levantam. Sabe por quê? Porque este grupo estão incomodados com o crescimento. Eu vou lhe dizer algo aqui nesta noite. Nem todo mundo que está do seu lado está feliz com o que Deus já está fazendo na tua vida. Não é o que ele vai fazer, não.
É o que Ele já está fazendo. Quer ver? Você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque Ele foi lá no lamaçal do pecado, segurou na tua mão, te colocou aqui e disse assim: agora sim, vai sentar na cadeira de príncipe. Irmão, a gente está aqui hoje, mas a gente é o pelotão da frente desta igreja. Alabara, calargue a solabara. Da larga, panto, larga, salabara. Adore a Jesus aqui nesta noite, porque o maior milagre é você estar aí com vida. Porque o inimigo até arquitetou, até planejou, mas Jesus chegou primeiro e lhe deu livramento. Estava ontem na minha casa, de ontem para hoje, da madrugada. Me acordei 2 horas da manhã, não consegui mais dormir. E eu disse assim: Deus, eu só quero uma palavra. E como eu sou crente, irmão, Deus falou comigo. E Ele desceu na casa e disse assim: Diogo, abra a boca lá para dizer que eu ainda continuo no controle de todas as coisas. O inimigo tentou parar, tentou bloquear, mas a igreja ainda está de pé. Eu conheço um Deus que Ele ainda quebra o arco do forte. Conheço um Deus, como foi dito aqui: cai 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente ainda fica de pé, levantando a mão para os céus e dizendo assim: a bandeira da vitória já está erguida. Deus, eu confio, Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim a ele: Deus está no controle de tudo. Diga para a pessoa que está do outro lado, diga isto: diga, Deus está no controle de tudo. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Manda vir bazuca de Satanás, manda vir a uma labareda de fogo. Sobre a minha direita, sobre a minha esquerda, na minha frente, na retaguarda, há uma labareda de fogo, e o inimigo não tem vez aqui. Olha a ação do Espírito Santo na tua boca, e dizendo: abre a boca aqui nesta noite, porque eu quero operar a ação do Espírito, a ação do Espírito Santo. Cria artimanha, Satanás, que o meu Deus chega primeiro para dar livramento a essa igreja. Mas aí, irmãos, Estevão aqui vai ficar numa condição desafiadora. Sabe por quê? Porque diz o texto, irmãos, no capítulo 6, versículo 11, 12, 13, que vão partir contra um golpe baixo. Vão jogar sujo o grupo, o grupinho. Você crê que ainda Jeová desfaz grupinho? Isso não está aqui não, irmão. Isso é o Espírito que está mandando, dizendo assim: diga,
Diga, Diogo, diga que eu estou entrando e desfazendo. Como Jeová vai dar um sopro em alguém. Alguém que te abraça. Alguém que diz que está do teu lado para o que der e vier, está nada. O sopro de Jeová chegou aqui nesta noite e ele vai soprar. Meu Deus. Os olhos de Jeová é como chamas de fogo. E Ele está contemplando tudo aqui nesta noite. E está dizendo: eu vou entrar em cena com o meu poder. Para mostrar que quando eu entro para ganhar. Eu nunca entro para perder. Assim diz o Senhor Jeová aqui dentro desta casa. É o meu nome que está em jogo. E se você perder, eu vou perder. E como eu não perco, estou descendo hoje. Estou agindo hoje. Estou revertendo o quadro de dificuldade hoje. Para mostrar que eu ainda estou no controle de tudo. Irmão, tem tanta coisa aqui, mas eu vou dizer aquilo que o Espírito está me conduzindo. Alguns meses atrás, uma enfermidade assolou a minha esposa, que até hoje a gente não sabe o que foi. Aleluia. Mas neste mesmo púlpito, depois da vitória, eu disse aqui que o meu Deus, Ele ainda quebra, desfaz a arapuca de Satanás, para dizer assim: eu estou lhe preparando para algo maior que vai acontecer com você. A seta passou, desviou, e olha ela aí de lado. Receba esta palavra de Deus aqui nesta noite. Jeová vai dar um giro de 360 graus na situação que tu está vivendo hoje. O golpe foi baixo. Subornaram pessoas. Excitaram as pessoas contra Estevão. Apresentaram falsas testemunhas contra ele, para dizer aquilo que ele não disse. Calúnia, difamação. Mas o Jeová que está no céu ainda justifica a crente fiel e cheio do Espírito Santo de Deus. Pegaram Estevão, colocaram no sinédrio. Ele disse: agora eu vou me defender. Capítulo 7. Sabe como é que Estevão se defende? Usando isso aqui, ó. Está na Bíblia. Porque no capítulo 7, Estevão dá um show de conhecimento. Porque ele vai começar a se defender, falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Davi e de Salomão. E por fim, ele vai falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que é o caminho, a verdade e a vida estava atento a ele, dizendo assim: daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer, Estevão.
pegaram pedras e começaram a jogar em Estevão. Mas era a pedra vindo. E o céu. A pedra vindo. E o céu se abrindo. E diz o texto que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, o caminho, a verdade e a vida, de lado, em pé, e dizendo assim: agora tu está vendo o caminho e eu vou te mostrar o caminho, vem para mim. Eita Deus, eita Deus do céu, manda pedrada, manda. Mas quando a pedra vem, o céu se abre. E aquele que deu a vida por mim e por você vai se apresentar como aquele que está assentado em um alto e sublime trono, dizendo assim: não te preocupa, ainda que tu perca a tua vida, a tua reputação vai estar de pé, e eu estou aqui pronto para te receber de braços abertos. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite. O inimigo preparou uma armadilha para você. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui nesta noite. Jeová chegou primeiro. E com o plano de Satanás, ele está fazendo isso aqui, olha. Eu estou desmanchando os planos de Satanás contra a tua vida. Ele desfez uma arapuca que estava preparada para você cair. Queria que você fechasse os seus olhos aqui nesta noite. Queria que você curvasse a sua cabeça. Porque o Deus que te justifica estar aqui hoje, aquele que é a semente da mulher, o Cordeiro Pascual, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, aquele que é os lenços e os aventais de Paulo, aquele que é a sombra de Pedro, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era a resplandecente estrela da manhã, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, aquele que é o leão da tribo de Judá. Ele manda eu lhe dizer aqui nesta noite: se prepare, porque eu estou colocando nas tuas mãos fogo. Fogo está descendo nas tuas mãos para tu fazer a obra dele. Recebe graça de Deus aqui nesta noite. Recebe poder de Deus. Depois deste congresso, tu vai ficar uma labareda ambulante. Tu vai passar e o inimigo vai bater em retirada, porque ele vai ver fogo quando tu passar.
Alargue a salabara camandre. Abre a tua boca aqui nesta noite. Cadê o brado de glória que estar aí engasgado? Esse Deus que está assentado em um alto e sublime trono está dizendo: eu quero ver a adoração da minha igreja, no levantar das mãos, no abrir da boca. Eu estou aqui passeando e dizendo: receba fogo. Aleluia. Deixe-me eu lhe contar uma experiência. E eu concluo com isto. Eu coopero com o nosso pastor em uma congregação. E me lembro que há muitos anos atrás, eu, dirigente da Umadal, cheguei um domingo à tarde para evangelizar, assim como vocês fazem. Eu me lembro que naquela tarde eu cheguei, me ajoelhei na congregação. E de repente, irmãos, não chegava ninguém. Daqui a pouco um adolescente chegou. Eu me levantei, olhei para ele. E ele disse assim: não vai chegar ninguém? Eu disse: vai, calma. Mas deu 2h20, 2h30, 2h40 e ninguém chegava. E eu disse assim para ele: André, vamos embora. Não vai vir ninguém. E ele olhou para mim. Até hoje os jovens têm esse costume lá, talvez de uma forma carinhosa. E ele disse assim para mim: mas tio Diogo, logo hoje que eu vim com uma vontade tão grande de evangelizar. Eu disse: não, retire o que eu falei, retire. Eu peguei esse: vem cá, André, toma 20 literatura na tua mão. Fiquei com o resto. Eu disse: a gente vai sair para evangelizar. E saí aqui pelos bairros de Planalto, aqui mesmo em Abreu Lima. Segurei na mão de André e disse: bora. E entramos numa rua, entramos em outra, na outra. E eu não consegui entregar uma literatura. E eu olhei para André. Eu disse assim: André, tá bom, vamos embora. Nada aconteceu, mas a gente fez a nossa parte. E eu sempre tive esse costume, irmãos, de quando terminasse o trabalho, podia estar onde for, eu ia para a igreja, fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele nos deu. E eu cheguei: vamos fazer o seguinte, nós vamos para a igreja, a gente agradece, o trabalho foi feito, tudo bem. Quando chegamos ali na rua larga, de lado da congregação tem uma escola, para quem conhece. E eu me lembro que quando eu cheguei, que dobrei a esquina, eu vi um jovem sentado no muro da escola, em um toco de árvore, com a camisa aqui. E eu olhei para André, e Deus bradou para mim, irmão. E Deus disse assim: é ele. Naquela tarde eu parei e disse: André, olha ele lá. É ele, André. Cheguei do lado de André, nunca vi André pregar tanto como ele pregou naquela tarde. E eu olhava: meu Deus, o que é isso, André? Jesus cura, Jesus salva. Tu sabia que Ele batiza e leva para o céu? E André disse algo ali naquela tarde que me marcou. Ele disse assim: ei, Jesus é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Aí só faltava o quê? O convite. Aí eu disse: homem, o que está esperando? Jesus está aqui de braços abertos. Tu quer aceitar Jesus? Aí ele disse: quero não. Eu digo: pronto, e agora? Como é que fica a minha história?
fui para a igreja, a mente chega estava pesada. Eu disse, mas Deus, eu sei que tu falaste comigo. Eu conheço a tua voz, Deus. Eu ainda sei discernir a voz que vem daí do alto. Eu sei. E por que o Senhor fez isso comigo? Mas eu me lembro, irmãos, que eu disse algo àquele jovem antes de me retirar. E eu disse a ele, jovem, já que você não quer aceitar a Jesus, procure uma igreja hoje à noite. Noite passou, não consegui dormir direito. E quando foi no outro dia, na segunda-feira, está eu na parada de ônibus, esperando o bendito do loteamento Planalto, que quando você perde, você tem que ir só no dia se brincar. Está eu parado, aí uma voz na minha retaguarda disse assim, irmão, sou meu filho, está lembrado de mim? Eu estou lembrado de você. De ontem à tarde aqui está eu mesmo. E ele disse assim, o senhor está lembrado? O que foi que o Senhor me disse ontem? Estou lembrado. O Senhor mandou eu ir para uma igreja. E eu fui. Eita Deus. E deixa eu lhe dizer, irmão, quando fizeram o convite, eu não queria nem ir, mas uma mão me pegou, me levou. Irmão, antes do senhor ir trabalhar, venha cá, aperte a minha mão, a paz do Senhor Jesus. Levanta a tua mão assim nesta noite. Ei, planta a semente, que Jeová vai trabalhar, Jeová vai agir, Jeová vai fazer, Jeová vai operar um milagre na tua vida. Jeová está colocando uma semente nova na tua mão na noite de hoje. Alarga salabara camantria. Queria que você ficasse em pé. Por gentileza, com muito carinho eu vou lhe pedir isto. Com muito carinho. Eu queria que você segurasse na mão desta pessoa que está aí do teu lado. Feche os corredores aqui, pode fechar. Jonas. Isso aqui está tratando de unidade. Lá pra Lagabanto Larga. Queria que neste hino você entoaste a sua adoração a Deus. Porque através deste hino Deus vai fazer algo grande acontecer na tua vida aqui nesta noite. Agora eu queria que você segurasse na sua mão aí, na mão desta pessoa, e orasse por ela, para que o livramento de Deus desça na vida dela. Tem setas que estão sendo desviadas da tua vida aqui nesta noite. Setas de morte estão sendo desviadas aqui nesta noite. Setas de infidelidade matrimonial estão sendo desviadas da tua casa. Setas de contenda estão sendo desviadas. Sai! Fecha os olhos.
porque tudo pode. Feche os olhos. Nenhum dos teus planos Tem uma seta que está sendo quebrada aqui hoje. A vontade Segura é na mão, tua. com os teus olhos fechados. Vida em tuas Curva a tua mãos cabeça e ora por ela. Ora! Nenhum Ora dos por teus ela. planos podem se frustrar. Você vai ficar de pé aqui nesta noite. Os teus planos Eita Deus! podem Deus se está te erguendo frustrar. hoje. Fique de pé. Não se frustrarão. Os planos de Deus na tua Não vida, se frustrarão. eles vão se concretizar. Os Assim te diz o planos Senhor. de Eita Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Seja cheio de Deus a aqui nesta terra pode noite. se abalar, Seja cheio de Deus. mas os planos de Deus Seja cheio. ninguém impedirá. Pensei eu Sim, Jesus. Ora por ela. que tudo pode, Ora por ela e ora por ela. Ora por ela. nenhum dos teus Porque tem laços que planos estão sendo desfeitos. podem se frustrar. Presta. A vontade é tua e a minha vida Abra em tua boca aí tuas nesta mãos noite. está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Aleluia. Nenhum Glória dos a teus Jesus. planos Glória a Jesus. podem se Glória a Jesus. frustrar. Glória. Não se frustrarão. O Senhor dos Não se exércitos frustrarão. estará aqui hoje. Os planos de Deus, Dizendo, eu estou no controle. impedirá. Eu Pode o estou vento soprar, no controle, no a terra controle. pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Ninguém Aleluia. pode te ajudar. Sente a minha Ninguém presença de pode Deus. te levantar. Seja cheio Mas se ali Deus junto. tem um plano Seja contigo, cheio, obreiro. Seja cheio, igreja do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.